Muito boa noite, caros munícipes. Muito boa noite. É com prazer que nós então retornamos aqui mais uma vez ao nosso projeto de integração entre macro e micro a partir de uma perspectiva mais filosófica, para pensar as relações sociais a partir do âmbito das cidades onde elas realmente acontecem, para pensar a vida pública numa perspectiva da prática da cidadania, aquilo que na Grécia costumava se chamar de atitudes políticas. O tema da nossa noite é o tema da ordem do dia, é um tema central que está sendo discutido muito, mas eu acho que hoje nós teremos o privilégio de ver a análise feita por quem realmente está atuando na ponta, né? Nós vamos tratar da educação em época de pandemia, a partir de uma perspectiva muito interessante. Nós discutiremos a educação apenas a partir das suas dificuldades, mas a partir da sua razão de ser, né? O que é educar e o que significa educar para um mundo pós-pandemia. O ponto central da nossa discussão vai focar justamente no papel para construir esse mundo. A perspectiva, eu acho que a grande relevância da discussão que vai ser traçada aqui hoje está no fato de a gente pensar a educação, a gente está com duas profissionais da educação, duas pedagogas, uma bióloga, outra psicopedagoga, e elas vão discutir justamente o que é educar para um mundo, pensando a criação do mundo no próprio ato de educar. Então, nós temos uma tarefa muito complexa de análise que será feita na noite de hoje, porque não será simplesmente falar assim, vai ter aula e não vai ter aula. A discussão aqui, então, a ideia é que ela seja bem... né? Ela vai pensar, inclusive, que tipo de ser humano nós fazemos e que tipo de ser humano nós nos tornamos ao educar e ao nos educarmos. E é daí que nós podemos partir para uma análise de qual é o mundo pós-pandemia que nós teremos em nós, o qual nós inserimos e o qual nós compartilharemos. Para essa noite, eu tenho o prazer, agora, de apresentar as nossas convidadas. A professora Karina Saliba, professora da Faculdade de Peruíbe, ela é pedagoga, é coordenadora da rede municipal de Peruíbe e atua na educação infantil. Boa noite, professora Karina Saliba. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito boa a nossa conversa aqui. Dá pra gente eu tenho certeza disso. E a nossa querida professora Ana Carolina Pérez, conhecida como Carol Pérez, que é bióloga, é vice-diretora da Escola Henri Forcel, pedagoga e coordena uma das maiores escolas da rede pública municipal de Itanhaém, né? Entre outras atividades, atuações no ativismo, que depois ela vai falar um pouco na apresentação que ela fará, a atuação na ponta, diretamente ligado com a realidade do município de Itanhaém, será digamos, o contraponto dessa discussão filosófica que a gente está propondo. Boa noite. Olá, Carol. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. As expectativas para essa conversa são grandes, tenho certeza que a gente tem muito que conversar hoje. Muito bem, então eu estou ansioso, eu espero aprender muito aqui hoje. Eu acho que
Antes de ir direto ao assunto já anunciado, né, enquanto as pessoas vão se conectando, eu gostaria, assim, de, nesse primeiro momento, pedir para que cada uma de vocês fizessem uma espécie de ampliação e até correções na apresentação que eu fiz, né? Traçando, simplesmente mencionando assim, quais foram os projetos que levaram vocês a se envolver na educação do modo como vocês estão envolvidas e que permite pensar a educação como vocês pensam hoje, né? Então, assim, em pequenas palavras, enquanto as pessoas se conectam, professora Karina Saliba, por que, né, você se encontra hoje como uma professora envolvida na educação superior, na educação básica, e qual a trajetória que te levou até aí? Quais são os aspectos relevantes da sua biografia que você entende chegar nesse ponto? Então, eu entrei na educação meio que por acaso, né? Não foi uma coisa assim. Fui lá quando eu era adolescente, resolvi fazer o magistério e ficou um projeto guardado durante um tempo, até que chegou um momento que eu achei que seria interessante eu entrar para a educação. Isso, Ana, eu sou de Peruíbe, amigona minha, minha colega de trabalho aí. E quando eu entrei na educação, eu comecei a perceber as possibilidades, porque a gente só sabe o que é educação quando você começa a atuar, né? Quando você entra no chão da escola, e digo mais, quando você entra no chão da escola pública. Porque meus alunos e meus colegas estão aí que não deixam eu mentir. Eu sou uma defensora árdua da escola pública, e eu acredito que ela traz assim benefícios imensos para quem frequenta a escola, ainda que a educação pública não seja o ideal de educação que a gente queira. Eu acho que ela é sensacional no âmbito das relações humanas, principalmente, não só acadêmicas, mas nas relações humanas, por conta da diversidade. Então, eu acabei entrando nessa coisa da educação, aí logo no meu primeiro ano de atuação, eu já comecei a trabalhar com alunos que estavam em processo de inclusão, saindo de classe especial, entrando na classe regular, e aí fui me envolvendo na educação como política pública de bem-estar social, né, de crescimento, de perspectiva de melhora de condição de vida das pessoas, e a gente foi indo. Eu acho que a gente não consegue muito bem explicar. A gente se apaixona de uma forma por esse desafio, que tem dia que, por mais que você fale assim, eu vou largar tudo, você não larga, mentira. A gente continua. E daí acabei 6 anos para cá, 7 anos para cá, comecei a trabalhar com a formação de professores também. 10 anos como coordenadora, trabalhando na formação continuada, daí de 7 anos para cá na formação inicial dos professores, que também é um grande nó, porque a gente sabe que os alunos ficam limitados à nossa limitação. Então, se a formação inicial do professor não for boa, por mais que ele tenha habilidades, mas se ele não tiver um conhecimento profundo e a compreensão da educação, ele não vai conseguir ser um bom profissional, né? Porque ele não consegue atuar de uma forma interessante com os alunos. E aí comecei a trabalhar com essa coisa nas duas pontas, né? Fui para a educação infantil, saí do ensino fundamental, que eu fiquei um tempo, e fui para a formação de professores, e eu percebo, assim, de forma muito grata, que os alunos que se empenham, os alunos de faculdade que realmente querem seguir a profissão, se tornam excelentes professores, né? Porque são pesquisadores. O professor, ele não pode deixar de ser pesquisador, né? De ser um aprendente, como a gente fala. E é isso, essa foi aí, estou aí há 21 anos na educação. Nessa trajetória rápida, assim, 21 anos entre educação especial, formação, atuei em todos os segmentos da educação,
da educação infantil até a pós-graduação. Então, acho que dá para a gente traçar um panorama aí, mais ou menos, do que a gente quer, né, para o futuro. E é isso. Muito bem. E a nossa querida professora Carol Pérez, que te levou, né, a estar onde está na educação e com esse comprometimento e nesse ímpeto de tratar desse aspecto filosófico da educação e criar um mundo para inserir o educando no mesmo momento em que se educa. Bom, eu também fui chegando na educação depois por acaso, né? Me formei em biologia, comecei a trabalhar com educação ambiental e quando eu vi eu estava dentro da escola. E aí a escola eu acabei descobrindo como o melhor lugar para a gente formar pessoas mesmo, né? Em todos os aspectos, em todos os temas, né? Então eu comecei pela educação ambiental, segui sempre dentro da área das ciências, né, que é a minha área, e de repente eu me vi na oportunidade de repassar o meu aprendizado de 20 anos já também na educação para os meus colegas de trabalho e fui parar em outra escola onde eu virei gestora, passei pela coordenação, hoje eu sou vice-diretora da escola e a gente está agora nesse grande desafio, né, que é a educação em momento de pandemia. Já era um grande desafio, como a Karina colocou bem, a questão da educação pública é o melhor lugar para você saber o que realmente é educação, né? O chão de uma escola pública, com todos os seus desafios, todas as dificuldades, mas com muita verdade. O chão da escola pública tem muita verdade. E agora, todas as dificuldades que existem, elas estão expostas. Né? Elas afloraram, tudo que conseguia ser camuflado apareceu, e a gente, como educador, se vê num grande desafio de reinventar tudo. Né? Tudo como a gente tem feito até então, a gente está tendo que fazer diferente. Vamos lá, encarar esse desafio, né? Pois é. Pois é. Eu acho que você tocou posso falar, né? Eu acho que você tocou numa Claro. coisa interessante aí do que estava camuflado apareceu. Uma coisa que a gente sempre tem falado é que a gente sempre tem feito a mesma coisa há muito tempo. E eu acho que esse é um momento da gente aproveitar para se reinventar como educação. Porque a educação, quem está na educação sabe que a gente tem que ser visionário. Eu estou formando um aluno hoje para o mundo daqui 10, 20, 30 anos que eu não sei qual é, porque a gente não vivenciou ele ainda. Então, por outro lado, que habilidades esse aluno tem que ter desenvolvidas, mas a gente não se atualizou também do mundo. É futuro e passado misturado, porque a gente traz da nossa formação as nossas raízes. Não é isso? É exatamente isso. A gente não pode deixar para trás as nossas raízes, mas a gente precisa saber o que a gente vai aproveitar lá na frente desse aprendizado que a gente teve. E a gente cai diretamente em métodos e técnicas aí, né? O que eu uso para aprender, o que eu uso para aprender junto com os meus alunos? Porque acho que usar a palavra ensinar hoje é meio perigoso, porque tem muitas coisas que eles trazem para a gente que você olha e fala, meu Deus, onde você achou isso, criança? Né? E para eles faz parte do mundo deles. Então, assim, essa coisa essa é uma das coisas, né, que a gente vem falando do camuflar, entre outras responsabilidades que a escola tinha assumido e que hoje devolve para a sociedade porque não tem como ficar com ela dentro da escola. Eu acho que esse é um outro grande nó que a gente está enfrentando agora. Exato, concordo. Pois é. Eu acho que aí a gente tem um bom gancho para entrar na temática geral, nessa proposta mais abrangente da educação em época de pandemia. Só que vamos colocar um desafio aqui para a nossa reflexão. O que é
como a educação pensa um mundo pós-pandemia na concepção de vocês, né? Como a educação, nesse exato momento, está pensando o que será educar após a pandemia, né? E aí tem todos os problemas. Esse após dura quanto? O que é educar? O que é mundo? Né? Que reflexão vocês poderiam fazer aqui nesse momento, radicalizando todos esses de pensar esse problema? Eu até falei para vocês, né? Vocês podem tomar um vinho, porque a reflexão. Peraí, que eu vou lá buscar. Peraí, que eu vou buscar minha garrafa. Vou abrir minha garrafa aqui. Então, eu acho, Evandro, que na realidade, a educação, como acho todos os outros segmentos da sociedade, a gente ainda está meio que nadando num oceano de possibilidades que a gente não sabe qual é direito. A gente tá meio no escuro, assim. Porque eu percebo que existe, até está sendo um termo bem usado, né, o novo normal. A gente coloca um novo na frente esperando que seja o mesmo que era antes. E a gente precisa quebrar esse pensamento, porque não vai mais ser a mesma coisa. Nem nem as relações dentro da escola, nem as relações de trabalho, todas elas têm que mudar, né? E elas estão sendo obrigadas a se reinventarem. Então, o que a gente percebe é que dessa vez a tecnologia teve que entrar a forceps na escola para a gente poder continuar trabalhando, para a gente continuar tendo contato, e a gente percebe uma carência enorme disso. Outra coisa como é que vão ficar as relações interpessoais em momentos que a gente não sabe quando é que a gente vai poder se tocar de novo. E a educação infantil utiliza muito isso, né? O toque, o abraço, a interação. Tanto que os dois eixos da educação infantil são, né, brincadeiras e interações brincadeiras. É o educar, cuidar e brincar, que é todo mundo junto. Então, assim, como é que a gente vai pensar isso futuramente? A gente não está conseguindo pensar isso, a gente está tentando organizar isso agora. O que você acha, Carol? Então, eu acho também, a gente está aí no escuro, na expectativa, não sabe o que vai vir pela frente, né? Essa questão das relações interpessoais, eu acho que nesse momento é o que fica mais prejudicado, principalmente em relação a crianças, adolescentes e jovens que estão construindo a sua personalidade, né? E fazem isso nessa troca de relações. O espaço da escola, o convívio das crianças, dos adolescentes, é fundamental no desenvolvimento dessas pessoas. Então, quando a gente pensa no pós-pandemia, como vão ser essas pessoas que tiveram esse lapso aí no meio do caminho de um tempo isolado, né? O meu filho é adolescente, ele está completamente isolado, ele não tem quebrado as regras, né? E assim tantos outros que estão fazendo isolamento, distanciamento social de acordo com o que está sendo pedido, né? Como vai ser isso lá na frente? E os pequenos? Então, como você falou... esse retorno, né? Você falou... A tecnologia, que é o outro ponto que você colocou, era um ponto que estava sendo colocado com muito empenho no início do ano, antes de tudo isso surgir, a respeito da BNCC, no caso da gente aqui, o Currículo Paulista, né? Os dois pontos eu até tinha separado aqui, a cultura digital, que era uma coisa muito forte, de repente chegou na marra, mas chegou na marra também só para alguns, só para quem tem o privilégio de ter um equipamento, de ter uma internet, de ter um espaço dentro da sua casa, né? Porque a população mais pobre, como a gente tem visto na televisão e na nossa prática, na realidade, no chão do dia a dia, não tem acesso, não tem outra forma. E aí eles estão, por exemplo, lá na minha escola, fazendo uso de atividades impressas para fazer um aprendizado autodidata, praticamente, né? As crianças que já têm muitíssimas dificuldades naturalmente, de repente elas são autodidatas. Como vai ser isso na volta, né? É muita pergunta e pouca resposta.
As discussões do retorno começaram agora, muito tardiamente, na minha opinião, mas começaram, né? E, de repente, a gente já tem uma nova fala de talvez não tenha retorno, que é muito positivo do ponto de vista de saúde. Mas, do ponto de vista de educação, a gente vai ter que redesenhar tudo lá na frente. Mas a gente tem que começar a pensar agora. Vou pegar esse gancho, né? O que a gente tem que pensar em fazer agora? Porque você tocou em 3 pontos aí. Você falou que você tem um filho adolescente, eu tenho uma neta de 9 meses que não conviveu com ninguém, só com a família. Ela está com 9 meses, mas ela só pode ficar com a família, porque quando entrou a pandemia, ela tinha 5 só, né? Então ela nem construiu esse tipo de relação com outras pessoas que não sejam da família. Então, como é que ficam as crianças pequenas e como é que vai ser esse tipo de relação? O que a gente faz, né? Coloca no vídeo para conversar com ela também, para ela ir acostumando com esse tipo de coisa, primeira coisa. Então, nós vamos ter que usar. A segunda coisa, a questão do acesso, que você estava falando. E a gente já chegou até a discutir algumas coisas desse tipo. Como é que nós vamos fazer para que todo mundo tenha acesso a essas propostas? Porque não adianta a gente ficar falando, perdeu o ano, não vai voltar. Alguma coisa nós estamos fazendo, o que é possível nesse momento nós estamos fazendo. Mas como é que nós vamos fazer para ampliar se isso permanecer? Como a gente está percebendo que vai permanecer por conta até de uma indicação aí, do risco de perder muitas vidas, né? Como é que a gente vai continuar? Primeira coisa, eu acho que a sociedade precisa começar a solicitar o que já acontece em vários municípios por aí e que acontece em vários países do mundo, que é a internet livre de qualidade para todo mundo. Afinal de contas, não está sendo gasto com materiais de outro tipo, né? Uniforme, a gente não vai precisar de uniforme, a gente não vai precisar de outros tipos de materiais, mas a gente precisa da internet para que eles acessem. Mas aí eles têm a internet de livre acesso e não tem equipamento. Quantos anos faz que a gente está falando da distribuição dos tablets para as crianças? Eu não vou dizer que eu era a favor de uso de tecnologia nesse nível, porque a gente associou tecnologia para a criança com joguinho, com distração, mas a gente não ensinou as crianças a utilizarem para pesquisar, para se comunicar, que isso a escola falhou. Acho que ela vem falhando. Está fazendo agora, né? Aos trancos e barrancos está tendo que fazer agora. Exatamente. E a gente sabe que os professores também têm dificuldade com os domínios da tecnologia, por quê? Porque as aulas eram presenciais, eles não precisavam. Eu montei uma atividade ali, fiz a impressão, consigo colocar um vídeo para as crianças, está ótimo, era o que a gente precisava para a sala de aula. E agora não, de repente agora eles estão virando youtuber, não tem jeito, precisa fazer isso. Então, assim, o que nós vamos fazer com esse pacote todo? Né? Eu acho que, primeiro, é sim abrir internet livre. Segundo, é sim fornecer equipamento. Mas vai fornecer para 10 mil crianças. Você não fornecia kit de material? Fornece esse outro kit que a gente está precisando. Então, acho que repensar isso. Daí a gente escuta a questão da licitação. Gente, nós estamos em estado de calamidade pública, né? É um estado emergencial e necessário. Então, acho que existem aí caminhos legais para que as coisas aconteçam. Nós vamos comprar amanhã isso? Não. Mas a gente vai precisar para daqui 2 meses. Para daqui 2 meses a gente consegue? Possivelmente. Então, vamos tentar. Né? Eu acho que esse agora vai ser o caminho, por mais que a gente tenha resistido a essas relações tecnológicas com as crianças, nós vamos precisar, porque só o fato de se abrir lá, e eu percebi isso na faculdade, quando a gente entrou ao vivo mesmo com os alunos, a gente gravava um vídeo e tudo. Quando entrou ao vivo, professora, que maravilha ver você. Eles estavam vendo, né, nos vídeos, mas não estava dialogando em tempo real. Então, isso já é uma nova construção de relação. Nós vamos ter que fazer isso com as crianças. O que eu percebo agora é isso. Agora, no pós, a gente sabe que isso vai permanecer e vai se ampliar, né? Então, essa é uma das coisas que vão ser culturalmente construídas e que se ampliam, e a gente sabe que uma parte da carga horária, como já vinha sendo discutida, vai acabar sendo via, né, remoto mesmo, ensino remoto. Eu acredito que essa é uma das perspectivas que a gente tem. Tá? Mas, assim, vamos lá.
que vocês acham disso? Evandro está sem áudio. Está sem áudio, Evandro. Eu vou aprender ainda a trabalhar com essa tecnologia. Que teve que se virar assim, ó. Eu queria agradecer, então, as pessoas que estão participando, né? As várias colocados foram aparecendo na tela. Eventualmente, se vocês quiserem retornar algum, vocês podem dizer. E quem está assistindo, se quiser enviar alguma pergunta, pode colocar a pergunta, que a gente tem uma pauta, mas podendo, a gente encaixa a questão, ou pelo menos a gente tenta organizar para que ela apareça também como comentário. Mas antes da gente passar para o outro ponto da pauta, até porque a conversa vai fluindo de uma maneira tão boa e o tempo vai correndo, a gente passando. Tem que lutar contra o tempo. Eu só gostaria de explorar um pouquinho mais, né, da biografia de vocês, da experiência que vocês têm em função tanto da psicopedagogia como da biologia, para pensar um pouquinho mais um ponto, né, no que diz respeito à educação e à formação, né, nessa perspectiva de educar em geral, e inclusive justamente porque vocês têm essa perspectiva ampla de educação que permite que vocês consigam lidar sem pânico com esse futuro incerto, né? Mas como é bióloga e tem um trabalho também na biografia em função de um ativismo ecológico, né? Então, quem conhece o trabalho de educação dela sabe que ela tem no horizonte a formação de uma pessoa que cresça ao se educar, adquirir um senso ético de respeito à natureza, né? E quem conhece o seu trabalho, né, Karina, sabe que você também tem essa perspectiva da formação em relação às relações humanas, etc. E também, não que você não tenha ambiental, etc., né? Eu só destaco... Mas é uma revista pessoal, né? Por conta das publicações e do trabalho publicado, né? Mas, então, explorando esse objetivo que a gente consegue detectar na biografia de vocês, né? Uma preocupação em educar para a consciência ambiental, uma preocupação em educar para a consciência humana, né? Como vocês veem nesse processo de tecnologização da educação, né? Como vocês veem esse objetivo que eu sei que vocês têm, né? Como vocês veem a possibilidade de garantir, né? Vocês já tocaram num ponto que é muito interessante. Acabar pelo viés biológico, você pelo viés psicológico, chegaram num ponto que é aquela questão do toque. Né? Ali o toque é o contato físico, né? Que é tão importante para quem vem da perspectiva biológica, como para quem vem da perspectiva psicológica, né? Mas se a gente tem um objetivo dessa formação humana, né, de garantir que as pessoas respeitem o meio ambiente, de garantir que as pessoas se respeitem, o que tecnologia significa para vocês, se vocês têm esse ideal? Dificuldade, facilidade? Como vocês veem isso? Eu prometo que a última pergunta filosófica, depois a gente pode passar para a questão mais... Eu não tenho muita dificuldade com a tecnologia. Não sei de tudo, mas o que eu não sei eu procuro aprender, eu vou perguntando para quem sabe, e acredito que nesse momento é o que a gente tem para aproximar mais as pessoas, né? Fica a questão do toque, como você falou, né? A parte psicológica e das relações interpessoais perdida, falha, mas do ponto de vista biológico é essencial, né? A televisão tem mostrado aí em diversos meios de comunicação a facilidade da transmissão dessa doença e biologicamente falando, quando tudo isso começou, outros colegas de área também, a primeira coisa que a gente pensou, isso não vai acabar amanhã, né? Enquanto tinha gente falando, vai passar, já está acabando,
e a gente ainda não tinha nem chegado no pico de mortes, né? A gente sabia que isso não ia passar tão rápido, assim como não vai passar tão rápido. 2021 a gente vai seguir ainda com essas mudanças e adaptações, né? Para ver como vai se organizar da melhor forma para todos. Porque não adianta ficar muito bom para mim, que não tenho grande dificuldade com tecnologia, que tenho acesso à internet, que tenho recursos, mas não está bom para o meu colega professor, que não consegue mexer com os recursos, não está bom para o meu aluno, que não tem acesso. Tem que estar bom para todo mundo, ou pelo menos o melhor que a gente puder fazer no momento, né? Acredito que todas as redes, aqui pela nossa rede, todas as escolas, todos os profissionais têm se empenhado ao máximo para trazer a melhor qualidade, né, para os alunos. Lógico que a gente está muito aquém do que a gente gostaria que fosse, mas é o melhor que a gente consegue fazer nesse momento. Olha, o que a gente nega muitas vezes é que a gente estava numa coisa meio acomodada também, né? Mas o que a gente nega é que a gente vai se construindo. E essas dificuldades que a Carol falou, não adianta estar bom para mim e não estar bom para o outro colega. O que eu tenho visto, assim, eu não sei se tem algum professor meu aí, mas eu agradeço muito, e estou me surpreendendo muito com eles, com a proposta de trabalho que eles têm apresentado para as crianças, né, entrada em contato com as crianças, vídeo, pessoas que não mexiam com tecnologia. Né, pessoas que tinham medo de encostar num data show, num computador, e que estão se superando. Então, eu acho que a gente pode encarar, na pior das hipóteses, eu sei que o momento é difícil, mas uma forma de crescimento, né, de modificação e de aprendizado. O que está acontecendo é que estamos nos construindo de novo, a gente está no nosso processo de aprendizado, de novas perspectivas de trabalho, de nova forma de trabalhar. Das relações interpessoais, da coisa do ser humano, a gente sabe que o toque ficou falho, mas a gente tem a capacidade de reflexão e senso crítico, que é uma das coisas que a gente quer desenvolver com as crianças. E isso se dá por meio do diálogo. O diálogo, nem sempre eu preciso tocar em alguém para dialogar bem com essa pessoa. E eu acho que mais do que nunca, a gente vai ser obrigado a utilizar o diálogo, né? Mais do que em qualquer época que a gente já passou na vida. Nós estamos 3 aqui, ao vivo, cada um da sua casa, a gente está conversando, tem um monte de gente assistindo a gente, fazendo perguntas interessantes, que eu vi 2 perguntas aí muito interessantes, né, uma da Sônia e uma antes dela, do Rogério, como equilibrar, e a outra da Sônia. Achei excelente as 2 perguntas, porque isso já eram perguntas que eram feitas antes para nós na escola. Então, assim, nós estamos aqui, a gente está dialogando, a gente está usando mais do que nunca a mediação por meio do diálogo, que está sendo feita de uma plataforma tecnológica. É o que a gente tem para o momento, então é o que a gente vai ter que aproveitar, usar e abusar. Quem aí está com aluno, se puder entrar 15 minutos, 20 minutos, 1, 2 vezes por semana, para conversar ao vivo com eles, vai ser interessante, porque eles vão sentir você presente. Eu acho que esse é o momento da gente utilizar isso. Se isso é bom ou se é ruim, não sei, é o que a gente tem para usar agora. É o melhor que a gente pode para esse momento. Isso para preservar a saúde. A Sônia, aqui vou tocar nessa pergunta dela, porque tem a ver com essa coisa de estar junto, né? Ela coloca que uma forma de organização da nova escola é ter parte dos alunos presencial, enquanto a outra parte faz EAD. E aí a gente entrou e garante o distanciamento físico. A gente entrou numa coisa muito complicada com isso, Sônia, sabe o que é? É o mesmo professor. Contaminação cruzada. Se eu tenho uma parte dentro da escola e a outra fica fora, daí eu troco na semana seguinte se o professor contaminou da contaminação cruzada. E a gente precisa pensar nisso, né? Porque se uma criança de um bloco de alunos ali está com o vírus e não sabe, é assintomática, e o professor for assintomático, no outro bloco posso ter crianças que corram risco.
E isso fica complicado. O que eu entendo é que quando a escola voltar, uma parte dela vai ter que ser trabalho com as tecnologias, por quê? Porque a escola está sofrendo muito agora porque não trabalhou com isso antes. Né? Porque não tinha esse recurso, e porque ainda não tem, porque vamos falar a verdade, que os recursos que estão sendo usados são os nossos, né? Porque é a minha internet, é o meu notebook, é a minha luz, é a minha água, é o meu telefone, é o meu celular, não é. Então, assim, a gente está usando o que é recurso nosso, mesmo, pessoal. Né? Então, assim, mas a gente vai ter que repensar isso também, né? Como é que vai ser feito? Fala. Pensando em BNCC e tudo isso que você falou, a gente pode fazer o gancho, né? São outros pontos ainda das competências gerais da BNCC que a gente tem a oportunidade de trabalhar de outras maneiras nesse momento, né? Sair daquele convencional, do tradicional que a gente tem, dentro da parte de comunicação, de argumentação, de responsabilidade, cidadania, né? Que são temas também que ficava às vezes a questão da comunicação diferente do habitual ficava às vezes um pouco de lado, e hoje a gente tem a oportunidade, né? Quando a gente tem um problema, muitas vezes a gente pode transformar isso em oportunidade, de trabalhar isso de outras maneiras. A forma como o Brasil tem tratado essa questão pandêmica é motivo para se trabalhar argumentação, porque a gente tem pontos e contrapontos, e mais contrapontos, né? Tem quem defende, quem critica, tem diversas questões, e a questão da responsabilidade da cidadania, né? A responsabilidade com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o outro, com o meu colega, né? Com o meu professor, com a minha família, né? Em relação à tecnologia, eu só queria deixar um pouco assim, aqui em Itanhaém, a prefeitura aderiu ao Google for Education muito antes da pandemia começar. Nós ganhamos alguns Chromebooks, que são computadores, notebooks bem menores, que só funcionam a plataforma Google, para trabalhar com os alunos, lógico que não em quantidade suficiente, mas esses Chromebooks estão sendo utilizados pelos professores que não têm acesso, não têm o computador, às vezes só tem o celular, o computador está quebrado, enfim, diversas dificuldades, e tem sido usado pelos professores nas suas casas, né? Então, um pouco dessa questão tecnológica, aqui, pelo menos, a gente está tendo esse respaldo. Não é ainda o suficiente, mas é alguma coisa. A internet continua sendo a da minha casa, né? A luz continua sendo a da minha casa, mas eu também não estou gastando com a gasolina para ir para trabalhar, então a gente acaba fazendo algumas trocas aí, né? Mas essa questão tecnológica, pelo menos aqui no nosso município, a gente está tendo um apoio mínimo para o professor, para o aluno. Ainda falta, né? A gente está se adequando às novas realidades. E, assim, aqui em Itanhaém eu sabia que vocês tinham esse projeto. Em Peruíbe não tem. Tá? Peruíbe estava começando a discutir alguma coisa desse tipo há uns anos atrás, mas não vingou. E né? Como assim, toda implantação é muito devagar, né? Os professores ainda não tinham se ambientado direito com todos os aplicativos da plataforma, os alunos ainda não tinham tido a oportunidade, todos eles, de conhecer e mexer, e de repente todo mundo se viu no susto, né? Tendo que fazer e aprender de repente. O Rogério está perguntando aí como equilibrar o ensino de massa com a singularidade de cada contexto do aluno. E agora ainda mais, né? Suas famílias. E essa já é uma grande dificuldade no dia a dia da escola presencial, né? Hoje eu vejo que uma dificuldade ainda mais é a questão social. As famílias com diversos tipos de dificuldades financeiras, né? Não têm recursos, alguns pais empregados, outros saindo para trabalhar, o filho mais velho cuidando do mais novo, não sobra tempo para poder fazer as suas tarefas de escola. Depois eu atendi uma aluna que ela estava exausta, porque ela cuidava da casa do irmão mais novo enquanto a mãe trabalhava, e à noite ela não tinha condição nenhuma de pegar para estudar, que ela estava cansada,
né? Então, tem muitas questões aí para a gente pensar nessa singularidade do contexto de cada aluno, como o Rogério está perguntando, e cada escola, cada unidade mesmo escolar tem que trabalhar em cima da sua realidade e tentar atender ao máximo possível da realidade dos seus alunos, né? Eu penso que isso tem que ser feito no chão de cada escola mesmo, para tentar, na questão do ensino de massa. Não tem uma fórmula mágica para uma rede toda de ensino, seja ela municipal, estadual e muito menos federal. Assim, a questão, quando ele fala aqui do ensino de massa, na realidade, a escola está lá para desenvolver conhecimento, a princípio era o conhecimento científico, né, que era o que era construído ao longo da humanidade, e aí cada um que se virasse com aquilo que aprendeu do jeito que quisesse. Porque, na realidade, quando a gente fala de cultura de massa, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse termo. Ele é bem complicado. Eu diria que seria como equilibrar a diversidade de todos os alunos, né, dentro dessa discrepância cultural e social que a gente tem, que foi o ponto que você tocou. Mas essa semana a gente estava discutindo na coordenação de Peruíbe, que eu acho que foi uma discussão bem legal, que a gente começa a levar para os professores agora, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que tem a ver com essa questão da diversidade, né? E tem a ver com uma das habilidades, uma das competências como enfrentar desafios, né? Como enfrentar o novo, como encarar o novo. Então, eu acho que esse é o momento da gente desenvolver essa habilidade com eles. Olha, estudo é novo para todo mundo. Como é que a gente pode fazer isso de uma coisa interessante? Ele até colocou aí, não sei quem foi que colocou, que o filho para jogar videogame está uma maravilha, mas para fazer as atividades, porque o videogame é desafiador, as atividades estão muito longe da realidade dele ainda lá em casa, e essa criança não está acostumada a fazer as coisas em casa também, os pais não são professores, não sabem como... Eu não sei você, mas eu escutei muito, mas professora, ele não sabe fazer isso. Aí eu falo, não, ele não sabe mesmo, por isso que ele vem para a escola, porque ele está aprendendo. Por isso que a gente está mandando para você, e a gente está orientando na educação infantil, a gente orienta muitos pais, né? Bem mais os pais do que as crianças, né? Mas não se preocupe, porque ele não sabe realmente escrever, não sabe ler, não sabe as letras, estava vindo para a escola para aprender isso. Então é assim que você vai ajudar tudo. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa para lidar com a educação em massa é você mostrar para a tua criança, para o teu adolescente, que a diversidade existe e que ele vai aprender algumas coisas e que o colega vai aprender outra e que ele vai ver o que ele vai aproveitar disso que está indo para ele. Eu acho que isso é uma maneira de abrir diálogo com a criança. Né? Eu acho que eles tendem a trazer soluções também. Né? Porque a geração deles, no mundo deles, eles tendem a trazer muitas soluções para problemas que às vezes a gente, da nossa geração, não consegue encontrar a resposta, a solução para o problema. Eu acho que vale muito a pena começar a perguntar para eles isso. Construir junto com eles. Construir, né? Com eles. Essa é uma das outras habilidades, né, que é o trabalho coletivo, pensando no coletivo, com o coletivo. Então, acho que vale muito a pena a gente começar a abrir esse diálogo e perguntar para ele assim, como é que está sendo isso? Como é que a gente poderia fazer de uma forma que você conseguisse acessar melhor isso também, ou que você conseguisse ajudar o outro? O que você acha que está importante agora para você? Realmente, o que você acha que você precisa aprender nesse momento? Eu acho que, então, abrir bastante o diálogo, eu acho que é interessante. E falar muito dessa questão da diversidade. As pessoas, apesar de vocês estarem acessando o mesmo material, vocês não vão se desenvolver da mesma forma, né? Ou vocês não vão se interessar pela mesma coisa e não vão dar a mesma resposta, a mesma solução para o mesmo desafio. E isso que é o bacana. Por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de educação em massa. A gente oferece, oportuniza a mesma coisa para todo mundo, mas espera respostas diferentes de cada um. Acho que a gente precisa deixar isso claro. E a gente ainda tem aquela cabeça da escola tradicional, todo mundo tem que responder a mesma coisa, do mesmo jeito, e exato, não é assim, que a gente já sabe que não funciona. Certo?
Eu posso pegar um gancho na análise que vocês fizeram e também vinculando algumas questões que foram colocadas. Tem a questão da Adriana Biller, que deve voltar na sequência, mas a questão da Sônia e do Rogério, elas estão amarradas em toda a discussão, né? Como na análise que vocês fizeram, vocês tocaram bastante num conceito que ele é um pouco técnico, que é o conceito de habilidades, e a Carol também falou em competências. Então, eu gostaria só de retomar um dos pontos em relação à BNCC, né? A BNCC é um termo técnico, pelo menos a gente tem duas questões mais técnicas para analisar hoje aqui, mas de um modo tranquilo, né? Bom, a BNCC, eu só gostaria de pedir para vocês analisarem a questão da implementação da BNCC, tal como vocês vieram fazendo já, em certo sentido, falando de habilidades e competências. A gente está nesse mundo, nesse contexto de pandemia, e a gente está tendo que lidar com esse contexto, com essa educação tecnologizada. Como vocês veem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e os novos critérios que ela vinha estabelecendo em relação a competências e habilidades, né? Imagina que resumindo, a gente estava se propondo a mudar, né? Querendo ou não, vinha mudança por aí. Daqui a pouco o mundo mudou. Daí falou, pô, eu tô com um negócio que eu tenho uma mudança para fazer, já é outro mundo. E agora, que competências, que habilidades, que mundo? Então a gente volta para a mesma questão, com um problema na mão, né? Como é que vocês analisam isso? Eu acho que a BNCC ela traz uma outra perspectiva. A gente tinha até então a educação focada em conteúdos. A Karina chegou a falar sobre isso em algum momento aí, dos conteúdos científicos conhecidos ao longo da história da humanidade. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem todos os conhecimentos à nossa mão. A gente precisa saber como perguntar e como usar, né, esses conhecimentos que a gente vai perguntar lá para o Google, por exemplo, para conhecê-los. E aí a BNCC ela vem com a perspectiva de trabalhar em cima de habilidades e competências e utiliza os conteúdos conhecidos e construídos ao longo da história da humanidade para trabalhar essas habilidades e essas competências. Eu vejo que nesse momento EAD que a gente está vivendo hoje e que a gente coloca a tecnologia como a base, né, do nosso trabalho, é uma grande oportunidade, novamente, para a gente aproveitar diversos conteúdos a fim de desenvolver essas habilidades e essas competências. As competências socioemocionais mesmo que a Karina estava falando, ou foi o Evandro, não me lembro mais, quem foi que falou, é o outro ponto-chave, né? O começo do ano, como o Evandro falou, a gente estava aí estudando o que vem de novo e, de repente, tudo virou do avesso e tudo é novo. Né? Mas os pontos-chave eram a tecnologia, o uso das tecnologias em sala de aula e as habilidades socioemocionais. Né? A gente tem dificuldade, enquanto sociedade, hoje em dia, para trabalhar essas habilidades socioemocionais. Todos, não só as crianças, os adolescentes, os adultos, todos nós temos dificuldades. Né? A gente vive um mundo muito diferente daquele onde a gente nasceu, né? E as crianças e os adolescentes de hoje já nasceram nesse mundo completamente diferente. Como eles se enquadram nesse mundo de adultos que vivem no século passado ainda? Tudo isso é complexo. Eu acredito que é momento de estudo ainda, né? De implantação. Aqui o município aderiu ao currículo paulista, que é a base nacional com pequenas alterações. A gente estava trabalhando na construção do nosso currículo em Itanhaém, baseado no currículo paulista, mas todo esse momento de estudo de currículo está parado nesse instante, né? A gente parou tudo que estava fazendo para redesenhar o momento educacional. Eu acredito que num retorno, num novo normal, quando a gente tiver um novo normal, que acredito que isso vai demorar, eu não consigo ver esse novo normal antes de 22,
21 ainda vai ser um ano completamente maluco, né, de adaptações, de ajustes. E então acredito que lá em 22 talvez a gente tenha tido mais tempo de estudar a BNCC, o currículo paulista, não sei no Paraná como é que tá as coisas aí, para a gente redesenhar tudo, mas é preciso tempo, não dá para a gente fazer as coisas no achismo, na loucura, na pressa, né? Tem que ir dando um passo de cada vez. Eu acho que esse momento que a gente teve agora, esses primeiros 3 meses, foram uma experiência. Algumas coisas deram certo, outras não deram, e a gente tem que repensar, e a gente tem que colocar o novo dentro de tudo isso. Deixar aquela educação que nós fomos formados nela, para essa nova que está chegando, e como que a gente já aproveita e já redesenha tudo junto. A novidade de uma vez por todas, com o que é do documento, com o que é do mundo de hoje, né? Como veio o Evandro com a filosofia, né? O que é mundo? O mundo hoje é uma maluquice, né? Tem muita opinião, tem muita coisa acontecendo, de boa, de ruim, né? Como que a gente vive nesse mundo novo que está aí? Acho que você tocou em algumas coisas interessantes. Só que, né, a base nacional ela vem para alinhar, ela vem em primeiro momento para alinhar a educação no país inteiro, né, para que a gente conseguisse falar uma língua só e desenvolver uma sociedade, e até por isso ela não tem neutralidade. Aí a gente tem alguns pontos aí dela que a gente às vezes concorda, às vezes não, mas ela já é um documento melhor do que os que a gente tinha antes. Ela regulamentou a educação, ela veio para regulamentar, para regularizar, ela é normativa, né? É para trabalhar isso aqui e vamos embora. Mas eu levanto assim da base, e daí eu vou costurar com o que a Carol falou, a educação infantil, que foi onde eu me debrucei mais por conta da minha área de atuação, ela já traz uma diferença que eu acho que seria interessante a gente começar a pensar para o ensino fundamental, para o ensino médio, porque ela não trabalha mais por área, ela trabalha por campos de experiência. Então, o trabalho promove a atuação direta da criança, desde pequenininha, né, como protagonista do desenvolvimento dela mesma. E esses campos de experiência são trabalhos por projeto. Trabalho por projeto, o que acontece? Existe uma coisa significativa socialmente falando naquele momento que a criança está vivendo. Então, é a atuação direta. O que não foi estendido para o ensino fundamental e médio, que continuam trabalhando por áreas e que se desenvolvem, enfim, em disciplinas. E a gente ainda está preso a isso. E o que aconteceu nesse mundo tão maluco que a gente está vendo? A questão do tempo que está sendo super discutida. A gente estava revendo essa questão de tempo de aprender na educação infantil por conta dos campos de experiência, porque a gente tinha que parar de quebrar aulas em 50 minutos como disciplina e perceber que um dia de trabalho não era quebrado em aulas e disciplinas, né? Então, a gente estava quebrando essas regras. Agora, mais do que nunca, a gente está revisitando esse conceito de tempo, porque está todo mundo assim, as crianças perderam um ano. Gente, as crianças só vão perder um ano se elas tivessem morrido. Como elas estão vivas, elas não estão perdendo ano. Elas estão construindo uma nova sociedade, de uma nova forma, de um novo jeito de aprender. Isso tem tudo a ver com o que a BNCC estava trazendo para a gente. Só que a gente está tendo que fazer isso a ferro e fogo, e não dentro dos muros da escola, mas ainda assim com a escola. E lá no começo da nossa conversa, ainda falando sobre a questão do tempo, que eu falei da questão de rever, inclusive as relações de trabalho, que eu falei que devolveu para a sociedade uma conta que era deles, que era quanto tempo eu consigo ficar com meu filho para acompanhar ele nas atividades, né? E isso era a questão daquela liçãozinha de casa que a gente mandava, do acompanhamento dos pais. Muitos pais eu percebo perdidos. Quanto tempo eu destino para esse meu filho para auxiliar na construção dessa nova cultura? Por quê? Para eu poder, para essa minha criança que eu tenho em casa, para esse adolescente que eu tenho em casa, e que agora passa mais tempo em casa e fazendo as atividades em casa, eu vou ter que revisitar o meu tempo também. Não adianta a gente chorar e falar assim, eu preciso voltar para a escola agora. Essa é uma construção de uma nova cultura, onde a gente chama a família para a educação de novo, né? Querendo ou não, porque a gente estava apartado, né?
a escola estava de um lado, a família estava do outro, é muito de quem trabalha em escola pública, a gente sabe da questão do trabalho, dos pais que trabalham muito, que não tem tempo para isso, porque tem que, né, tem que matar um leão por dia para comer, tudo, mas a gente vai ter que repensar essas relações também com a família, as relações com a escola, porque a gente vai ter que trabalhar junto agora de qualquer jeito. Então, quando você fala do tempo, eu penso em tempo de várias formas. Nesse tempo desse ano que não é perdido, nesse tempo em que a gente percebe que o trabalho da escola era um trabalho árduo, porque estamos tendo dificuldade dentro de casa, e eu não falo isso só de pais que não são professores. Pais que são professores também estão sofrendo com isso, porque em casa eles não são professores, eles são pais, né? Então, a gente vai ter que rever tudo isso. A BNCC falava sobre essas relações também. Ela toca nisso também, ela toca na questão de chamar a sociedade para a escola, para tomar decisões do projeto político-pedagógico da escola, e que é outra coisa que é difícil, porque se tivesse acontecendo, a gente estaria num momento mais tranquilo agora. E como a Carol disse, eu acho que, já que a gente vai revisitar tudo, eu também acredito que só em 2022 que a gente começa a sentir um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito que 2021 ainda vai ser muito difícil para a gente, mas a gente vai ter que aceitar esses espaços e tempos diferentes aí, se refazendo, né? E é o que eu falei, a BNCC já trazia isso. A gente estava trabalhando com ela já. Tá mudo, Ivan. Giovana. Ó, tá mudo. Eu juro que eu vou aprender a trabalhar com tecnologia. Não, tá falando. Tá. Eu sou novo, eu aprendo. Aprende, claro. Eu vou aproveitar, vou fazer um gancho, já que a gente tem tempo de aprendizagem, o tempo é o nosso, né? Na filosofia, esse é um conceito bem técnico. Eu tenho o Cronos, que é o tempo, e daí a cronologia tal, do Deus Cronos, da mitologia grega, mas tem o Kairos, né? E outras versões de tempo, que dizem respeito à oportunidade, ao momento certo da coisa acontecer, né? Como a gente está discutindo essa noção de tempo e com um pouquinho de olho lá na BNCC, tem uma questão que talvez seja oportuna. A Carol vinha ressaltando um problema, né? Ou pelo menos um elemento a ser tratado, que é a questão do ciclo. Então, como se dá como a BNCC alterou a possibilidade de determinados conteúdos, já que não são mais conteúdos, serem trabalhados, conteúdos que eram trabalhados, por exemplo, nas séries iniciais, depois nas séries finais, eles eram revisitados já com outro, digamos, com outro rigor epistemológico, e no ensino médio, com um rigor epistemológico mais denso. Ela ressalta que parece que tem um problema, que os ciclos agora eles não ocorrem mais, ou pelo menos eles não têm mais necessidade de ocorrer. Nesse sentido, bom, tem muitas questões pedagógicas aí, mas, bom, se determinados conteúdos só forem vistos lá no 6º ano, no 7º ano, e não mais no ensino médio, é possível, né, vivenciar esse conteúdo da maneira como ele merece? Assim, só essa é uma questão que vem, mas, assim, colocando para vocês veem na BNCC problemas de ciclo, já que agora a gente não lida mais com conteúdos? Então, Evandro, não vejo como um problema, é uma mudança, né? Como a Karina estava falando aí, a gente vai trabalhar tudo de outra maneira, né? A ideia é que a gente trabalhe tudo de uma outra maneira. Em ciências, especificamente, que é a parte que eu me aprofundei um pouco mais, né? Que é a minha área do conhecimento, alguns conteúdos, e aí volta a história do que era conteúdo e vem habilidade, mas alguns conteúdos que eram trabalhados no início do fundamental, depois eles eram
trabalhados com mais profundidade no Fundamental 2, e depois, algumas vezes, ele era revisto lá no ensino médio. Essa revisitação de conteúdos, ela deixa de existir. O conteúdo ele é trabalhado uma vez só. Vou dar o exemplo do corpo humano, por exemplo, que é um assunto que as crianças pequenas costumam gostar bastante, né? Ele é trabalhado, na sua maioria, somente no ensino fundamental 1, terceiro, quarto e quintos anos, né? No Fundamental 2, só a parte mais complexa, hormonal, de sexualidade, sistema nervoso, a parte mais complexa de corpo humano é que volta a ser trabalhada no Fundamental 2. E que vai ser trabalhado. Todo o resto não aparece mais. Então, a forma como determinados conteúdos vão aparecer, elas precisam ser trabalhadas de forma realmente significativa para que esse aluno se aproprie de determinados saberes, né? O corpo humano, a questão da digestão, por exemplo, é fundamental para a saúde da criança, aprender a se alimentar, aprender a escolher melhor os alimentos, né? E se ela não tiver isso bem trabalhado lá no Fundamental 1, ela não vai ter essa outra oportunidade dentro da escola. Ela vai ter essa oportunidade em outros momentos. Ela não vai ter isso novamente na escola. Então, é extremamente importante que os professores, de maneira geral, tenham capacitações, tenham mais formações na questão da prática pedagógica, né? Do trabalho dessas habilidades, dessas competências, para que esses conteúdos não se percam ao longo da formação dessas crianças, né? Nesse momento em que muitos alunos não estão participando de verdade das aulas à distância, tudo isso que se perder vai ficar perdido. Então, é extremamente importante que seja feito um plano na retomada desses alunos na escola, seja metade presencial, metade EAD, seja lá qual a fórmula que a gente vai encontrar mais adequada. É fundamental que a gente consiga rever o que realmente esses alunos aprenderam, para que não se perca isso, que no futuro ele não vai ter novamente essa oportunidade dentro da escola. Carol, uma coisa que a gente tem, você tocou numa coisa aí, porque na educação infantil isso é mais fácil da gente, enquanto a criança está na educação infantil é mais fácil, mas no ensino fundamental, com essa reorganização, uma coisa que a gente tem falado desde o começo da pandemia, que eu particularmente tenho apontado muito agora é o momento da gente reorganizar o currículo, né? Reorganizar como esses conteúdos que ficaram para trás vão ser introduzidos nos próximos anos. Daí vem na tua primeira pergunta da educação pós-pandemia, né? Porque a gente sabe que nem todos os alunos estiveram presentes ali, estão tendo acesso. A gente sabe que mesmo que os que tiveram acesso vão necessitar de auxílio para, pelo menos, concretizar esse conhecimento de alguma forma. O fato do currículo não trazer mais os conteúdos de forma espiralada, né, que você vai revendo ele ao longo dos anos, eu acho que dificulta realmente, porque você não tem o aprofundamento necessário, às vezes você precisa de mais tempo para se aprofundar em algumas coisas. Mas agora seria o momento da gente repensar o currículo, repensar os planos de ensino para essa década, porque vai impactar a década toda. Porque se a gente pensa que eu tenho um aluno que entrou na educação infantil agora, ou que está saindo da educação infantil agora, indo para o primeiro ano, não vou falar nem da educação infantil, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, é uma década de conteúdo que você vai ter que rever ali, né? De organização curricular que a gente vai ter que rever. Como é que a gente vai isso? Eu acho que esse é o grande nó. Então, se ele estava vendo um conteúdo só lá no sexto ano, e ele não vai, o ano que vem ele vai estar no sétimo ano, como é que nós vamos introduzir esse conteúdo do sexto ano no sétimo ano? Que quando ele vinha em espiral, isso ficava mais fácil da gente fazer. Você revisitava esse conteúdo. E agora que você não pode revisitar, ainda tem que dar conta de outro, que você tem que se aprofundar. Então, acho que é o momento de a gente se reorganizar com isso, né? Repensar como é que nós vamos trabalhar no próximo ano e repensar no próximo ano, independente se essas atividades vão ser físicas ou remotas, presenciais ou remotas. A gente tem que pensar nas duas possibilidades.
Eu talvez não tenha sido muito clara, na verdade o conteúdo ele continua espiralado, mas pelos grandes temas, né? Assim, Só que não... algumas coisas e vão se perdendo aí ao longo do processo, né? Não sei. A gente estava estudando isso aqui, né? A gente estava nesse processo de estudo, de adequação, né? O que para que ninguém perca nada, porque vai passar, não vai passar. Então, uma coisa que já foi visto no sexto ano e agora está lá no nono, então vai reprisar, não vai reprisar, como é que vai fazer? A gente estava nesse momento. E que, por força da pandemia agora, tudo isso parou. Mas eu tenho certeza que logo, muito em breve, a gente vai retomar a conversa e é fundamental que isso seja feito. Fundamental. A reorganização curricular, ela não tem outra saída. A gente vai precisar reorganizar mesmo e ver como é que nós vamos distribuir essa questão desses conteúdos aí. Né? E eu acho que esse está sendo um dos grandes nós também aí. Na realidade, é tudo muito novo, ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? Num primeiro momento, tudo bem, nós vamos ficar 15 dias em casa, a gente organiza algumas coisas aqui, outra ali, volta 15 dias, a gente dá conta. Não é 15 dias, é um mês, é 2 meses, é 3 meses. E a gente aqui já sabendo que ia ser no mínimo 5. Pelo que a gente estava vendo do histórico de outros países, 5 a 6 meses, né? E hoje a gente recebe a notícia que o nosso país está naquele platô. Então, se ele está no platô, significa que ele não está evoluindo. A doença está andando, ela está indo para frente. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar assim. O que a gente não pode mais agora é esperar. Depois de 4 meses aqui, a gente não pode esperar para reorganizar esse currículo. A gente vai ter que agir, não vai ter jeito. Mas agir como, sempre que a gente tem que refletir sobre isso também, né? Vai ter que ser uma coisa assim, um trabalho muito intenso. Pelo menos eu vejo que vai ter que ser dessa forma mesmo. Uma revisão curricular muito rápida já para o ano que vem, né? Para 2021, a gente já tem um plano de ensino pronto para esses alunos, para essa turma toda que veio aí, e para a turma que está vindo, porque a gente vai receber novos alunos em todos os segmentos, então a gente vai ter que fazer essa revisão. E aí, o ano que vem, a gente vai tomar um fôlego para revisitar o currículo para os próximos anos. Eu penso em fazer, penso que seria dessa forma o jeito mais tranquilo de se fazer uma reconstrução. Evandro, traduz aí o alemão, por favor, para a gente saber o que o seu amigo colocou. O amigo que estudou comigo lá na Universität in Düsseldorf. Hallo, Chihab. Wie geht's dir, Bro? Ja, mir ist gut. É o poder da internet, né? Do mundo. A gente tem, a nossa hora assim está no limite, a conversa está muito boa. A gente precisava só discutir só mais um ponto. Vamos colocar como uma questão aberta, né? Eu acho porque esse ponto é super importante, que diz respeito ao Fundeb. Eu vi muita gente argumentando que o Fundeb, apesar de ser extremamente relevante, o Fundo da Educação Básica, a sociedade como um todo não tem como se posicionar em relação ao que está acontecendo, né? Teve uma pergunta política agora há pouco, ao que está acontecendo no contexto político da votação do Fundeb, porque as pessoas não sabem exatamente o que é o Fundeb, né? Então, talvez seja um momento de algum pequeno esclarecimento acerca do que é o Fundeb, qual sua relevância para a educação nos municípios, né? Porque o Fundeb está na iminência de votação, né? Então, acho que pelo nome a gente já começa, né? Fundeb, vamos traduzir o que é Fundeb, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, de todo o processo educacional das crianças e adolescentes, e fundo tem a ver com o fundo de investimento, com dinheiro. É dinheiro para a educação, a tradução é essa. Então, assim, a relevância, a gente pode falar de forma
grosseira e bem rápida para todo mundo entender, se não tem Fundeb, não tem educação, porque é o que custeia a educação pública de qualidade, numa qualidade que a gente ainda não chegou, mas que até pouco tempo atrás a gente vinha se desenvolvendo muito bem, e daí vem com a pergunta política aí, né, a mudança de governo de esquerda para direita altera muito isso, porque altera a visão, né, que foi essa pergunta, né, se afeta de alguma maneira a educação dentro da sala de aula. Sim, afeta. Como eu disse, a BNCC é um documento que foi muito mexido pela direita, pela esquerda, pelo centro, por todo mundo. Ela não é neutra, ela traz uma ideologia, e quando você muda de esquerda para direita, você mudou a ideologia, você muda a forma de enxergar, inclusive, o que é educação. Haja vista os ministros que a gente vê passando aí pela educação e as posturas que eles assumiram, né, uma postura, acho que menos humanitária, digamos assim. Mas, voltando ao Fundeb, se a gente quer ter uma educação pública de qualidade, a gente precisa do Fundeb para viver, porque é ele que está custeando essa educação, né? De 20 anos para cá, mais ou menos, é o Fundeb que foi quando a gente conseguiu atingir os melhores índices de desenvolvimento da educação básica. E de 2016 para cá, ele estacionou e caiu, né, no Brasil como um todo. Então, acho que está respondida a pergunta do número. O Fundeb, ele custeia a educação como um todo e, principalmente, ele garante o salário dos professores. Os professores. A base salarial de professor pela lei federal. A gente tinha aí muitos municípios com salários muito baixos para professores. Né? Então, um dos pontos fundamentais do Fundeb é a questão salarial do professor. O outro ponto fundamental, como você falou da questão da qualidade, a gente ainda não tem essa qualidade, mas a gente já tem hoje, garantido pelo Fundeb, a quantidade, né? Fala que a educação está ruim, está melhorando e não muda de uma hora para outra. Mas se a gente comparar com décadas atrás, a gente não tinha todas as crianças na escola. Mas os alunos isso, os alunos não passavam de ano, os alunos não sei o que lá. Mas os alunos não precisavam estar na escola. Ele podia parar de estudar e ir para a roça trabalhar, ir para a rua trabalhar, para o pai, para a mãe. Ele simplesmente não dá para estudar, ele vai dar para trabalhar. E hoje, com o Fundeb e o recurso que a gente tem para ter esses alunos na escola, ele é fundamental para a educação, né? Ele é fundamental para garantir que essas crianças estejam na escola, tenham a oportunidade de estudar, né? Então, quando compara, as pessoas às vezes querem falar de antes, da educação antes e da educação hoje. Primeiro que eu acho muito difícil fazer essa comparação, mas acho que o primeiro ponto é isso. Hoje tem a oportunidade para todos estudarem. Né? Porque no meu tempo eu comprava uniforme, no meu tempo eu comprava material, mas no seu tempo, se você não fosse estudar, tudo bem também. Né? Então, hoje não, hoje todo mundo vai estudar, independente se ele tem dinheiro para estudar ou não, se ele tem recurso ou não. O Bolsa Família, de certa forma, vinculado à presença do aluno na escola, é outro ponto positivo. Não tem como a gente pensar no Brasil a educação distante do social, porque é ele que leva a criança para fora da escola. É esse ponto, a questão social é a que leva a criança para fora da escola. Então, é fundamental. E ter o recurso para manter a criança na escola é mais importante ainda. Eu acho que você falou uma coisa bacana. Eu acho que a nossa grande conquista da década de 90 para cá é o acesso de todos à escola. Né? Que todos pudessem frequentar a escola, todos pudessem ter acesso ao estudo, acesso e permanência. Né? Porque para permanecer na escola, daí você falou da reprovação, é uma coisa que eu gosto de falar bastante. O pessoal fala, é promoção automática, antes reprovava. Eu falava, gente, não é promoção automática. A criança está lá na escola, ela aprende, ela vai aprendendo ao longo da vida dela. Agora, em que momento ela vai aprender, ela vai conseguir construir aquilo, isso não dá para mapear, ela precisa permanecer na escola. Melhor estar na escola e aprender 20% daquilo que a gente está trabalhando do que estar fora e não ver nada.
né, que era o que acontecia antes. Então, não é uma promoção automática também. E é muito mais bacana eu acompanhar o meu grupo de estudo do que eu estar lá com 12 anos com criança de 7, porque eu não aprendi o alfabeto, mas eu aprendi uma série de outras coisas que se eu não tivesse com o meu grupo, eu não teria aprendido, né? Uma série de comportamentos sociais que eu não teria aprendido, uma série de ideias que eu não teria construído. Então, a gente começa a falar sobre isso. Eu converso bastante sobre isso com os futuros professores, que são perguntas que eles fazem sempre. Ah, por que que dá uniforme? Por que que faz isso? Bolsa Família é bacana. E a gente vai explicando isso. Para a criança acessar e permanecer, a gente necessita desse dinheiro, que esse dinheiro chegue até ela, de alguma forma. E É a única forma que a gente tem de quebrar o vínculo dessas famílias que não tiveram oportunidade de estudar, para que alguém nessa família tenha oportunidade. Agora eu vou te falar, o governo não está dando nada, ele está devolvendo, isso é uma coisa que a gente faz, o nosso dinheiro de imposto, e a gente tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo, que é absurda. Então, na realidade, ele não está dando nada, a gente paga imposto, isso é uma coisa que a gente tem que explicar desenhando para muitas pessoas, a gente paga imposto para quê? Para a gente ter educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, urbanização dos espaços, né? Acesso ao conhecimento, é para isso que a gente paga imposto. Não é para sustentar gente que fica no governo, tá? Não é para isso. A gente não tem uma família real, é um governo democrático, deveria ser. Eu vou ser presa hoje. Mas a gente precisa falar isso. Olha, por mais que você seja... eu não pago imposto, não fica retido na fonte. Se você comprou uma bala, você pagou imposto. Se você pediu nota fiscal ali com o seu CPF, sabe para onde vai esse dinheiro? Para educação e para saúde, gente. Pede. Custeia nós. É isso aí. Então, a gente precisa falar dessa forma, mas é isso mesmo. Eu acho que o Fundeb ele é fundamental para a gente, para a sobrevivência da educação no país. Certo? É isso. Olha eu fazendo campanha. Vota Fundeb, como diz a Sônia. Hashtag Vota Fundeb. A Sônia ela já deixou o recado, né? Se não for votado, esse é outro problema, né? Se não for votado até o dia 31 de dezembro, ele acaba, né? É por isso. Mas eu duvido que não vá ser votado. Eu acredito, eu tenho esperança ainda. Eu acredito que vá ser votado e que vai ser positivo. Esperamos que sim, né? Acho que em relação a isso, eles não podem fazer nada pior do que já está. Não é possível. Já me surpreendi com tanta coisa que eu não sei. É melhor a gente assinar as petições públicas, sabe? Melhor a gente falar. É um pouco. A pressão é necessária, né? Mas precisamos articular nesse contexto virtual, né? Como fazer pressão? Precisa sim. Gente, nós extrapolamos bastante o nosso tempo. Eu nem vi. Também nem queria ver, porque acho que o tempo é o da oportunidade. Já que a gente descartou o cronológico aí, foi o ciclo da vivência que foi mais importante, né? Agora eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam fazer um encerramento. Tem algumas outras questões que podem surgir, e elas, se vocês quiserem comentar, né? Fiquem à vontade, mas então eu já agradeço a participação de vocês, foi muito bom, aprendi bastante, e então de parabéns, né, pelo trabalho e pela bravura, né, e realmente estão aí na linha de frente, digamos assim. Então, a palavra é com vocês, e eu agradeço também as pessoas que participaram da live, contribuíram com questões, observações, críticas. Muito obrigado a todos e a todas. A palavra é com você. Bom, eu queria agradecer, Evandro, a oportunidade, o convite.
Foi um prazer conversar com você, Karina, com o Evandro novamente. Obrigada a todos que participaram da live, nos comentários. Só ajuda, né, a engrandecer o debate. E como o Evandro falou, o tempo passou muito rápido, né? A gente tem assunto aí para mais algumas horas de conversa. Educação é sempre um tema que dá pano para manga, né? Na conversa. Ainda mais agora, num momento com tantas mudanças, tantas necessidades. É isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu também quero agradecer, foi muito bacana ter esse bate-papo, a gente sempre aprende, né, um com o outro, nessa conversa. A educação realmente tem muita coisa para ser discutida, e ela vai ser discutida sempre, se a gente se interessar, sempre vai ter um ponto. A Adriana colocou aí uma coisa sobre educação de gênero. Adriana, isso dá umas 3 lives, pelo menos, para conversar, mas eu acho que o tema é bem bacana aí, Evandro. Fica aí de dica para você. Ah, sim, vamos sim. Falar sobre gênero e direitos humanos dentro do processo educacional. Acho bem válido o tema. Mas eu quero agradecer, sim, o convite, agradecer de estar aqui com vocês. Muito obrigada, foi muito bacana mesmo. E até qualquer hora. Então, gente, muito obrigado. Na quinta-feira, nós teremos uma outra live que receberemos a nossa querida a amiga professora Vanessa Poitena. Vamos tratar sobre a arte e fotografia. E na última quinta-feira do mês, nós trataremos de esporte, né? Biografia e esporte. Legal. Um esporte nacional e internacional, que é o nosso grande campeão, é esse Wagner Pulpo, né? Ele vai que legal! E as lives de agosto também são muito interessantes, tem muita surpresa pela frente. Eu estou bem emocionado com o projeto, nunca imaginei que eu ia ser tão feliz numa pandemia. Só falta um contato, encontrar todo mundo, abraçar, mas de qualquer maneira, assim, à distância, eu estou sofrendo bem menos só de poder estar junto com vocês, fazer essas lives. Eu queria só colocar parabéns, Evandro, pela sua iniciativa com esse canal. Pouco tempo antes de você começar com a sua primeira live, eu havia comentado aqui em casa da falta que eu sentia de conversar com pessoas que tinham ideias além da caixa, né? Você diz para conversar e, de repente, na semana seguinte, você tinha lido meu pensamento mesmo pela iniciativa. Aquela vontade, a angústia estava no cosmos, né? Como é que a gente faz para... não pode... muita gente falou, né? Eu acho que eu só fui, assim, de um momento, foi convite do Silvio Evani, falou, olha, por que a gente conversa tão fluido, tão solto, tão leve, sobre todos os assuntos, e aí quando você vê as discussões que estão rolando na rede, são coisas pesadas, são coisas angustiantes, as pessoas machucadas, todo mundo, ninguém mais quer cruzar vozes, cruzar olhares, né? E aí, mas será que não dá para tentar fazer alguma coisa num outro nível, né? Parece que está dando certo ainda. Mas agradeço isso em razão de todo mundo estar participando, assistindo, comentando, né? Valeu, gente. Bacana. Parabéns. Valeu, então. Até quinta-feira. Até. Parabéns. Aproveitem o vinho. Opa! Até. Até.